Bom sábado. É um prazer visitar a classe. É sempre bom voltar à classe e lembrar que a gente foi um dia professor da Escola Sabatina. Mas vamos lá. Lição da Escola Sabatina, título da lição inversa. Aceito discípulos de todas as nações. A Verso. minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. Ok. Antes da gente comentar um pouquinho o título da lição, vamos dar uma olhada no auxiliar da lição e ver os objetivos para essa semana, o que a gente deveria ter aprendido, sentido e posto em prática enquanto resultado do estudo da lição dessa semana. Primeiro dos objetivos, qual era o conhecimento que a gente tinha que ter aprendido na lição dessa semana? Afirmar que no reino de Deus, adjetivos como africanos, asiáticos, argentinos ou brasileiros, em última análise, são inúteis. Ok. O objetivo de conhecimento da lição dessa semana, até por conta da proposta de que é o evangelismo a todas as nações, tribo, língua, povo, a conclusão de que na perspectiva do céu, na perspectiva de Deus, não há divisões, não há estruturas raciais, não há povos distintos, não há tribos, não há língua, não há povo, há apenas um só povo, os filhos de Deus. Todas as demais distinções ocorrem fruto, resultado do pecado. Portanto, na perspectiva de Deus não há distinção, não há diferença. Esse é o primeiro objetivo da lição, entender que essas questões todas se tornam, no decurso do prazo, inúteis, se a gente tem o foco, a perspectiva voltada para a salvação. O segundo objetivo é o sentimento. Ao entender isso sob a perspectiva de Deus, de que no reino de Deus não há esses adjetivos, qual é o sentimento que deveria resultar no coração do crente? Resistir à tentação de classificar as pessoas por idade, etnia, nível econômico e religião. Eu achei interessante o objetivo porque ele classifica essas coisas como tentação. Ou seja, todo modelo classificatório humano, ele perpassa um modelo de tentação. Qual tentação? A tentação de que isso sirva não apenas para um efeito didático, de eu enxergar o que cada nicho precisa, mas para um efeito deletério, de eu enxergar em que cada nicho é diferente e que coisas eu tenho para não gostar nesses nichos. Essa é a tentação. Não há pecado em classificar. Não há pecado em você segmentar as coisas para descobrir didaticamente qual é o melhor jeito de atingir aquele segmento. Ou seja, eu entender que a faixa etária infantil compreende as coisas diferentemente da faixa etária juvenil e, por sua vez, compreende diferentemente da faixa etária adolescente. Classificar para efeito didático, tudo certo. Jesus fazia isso. Jesus entendia as diferenças e agia de acordo com a peculiaridade de cada povo, tribo, língua, nação e perspectiva. O problema é quando a gente classifica para descobrir a diferença e identificar claramente o que eu não gosto. Okay? O problema está quando a gente classifica, embora isso não seja pecado, quando a gente, por exemplo, diz argentinos. Essa classificação não é pecado, a gente pode realmente dizer que eles... Essa não é a questão. O grande problema é quando a gente usa adjetivos para fazer o quê? Para fazer isso que eu acabei de fazer. Ou seja, esse é o nó, essa é a tentação. Descobrir as diferenças e, a partir das diferenças, descobrir o que eu não gosto e justificar por que eu não gosto. E dar causa ao não gostar. Dar causa à distinção. Justificar essa distinção. Então, o sentimento resultante de perceber que, na perspectiva de Deus, a questão é outra, é sentir que não há, de fato, distinções. E isolar-se dessa tentação. O resultado final é a prática. O que eu deveria fazer a partir do momento que eu sinta realmente no coração que não há acepção de pessoas. Aproveitar todas as oportunidades possíveis para envolver pessoas de diferentes origens e perspectivas. Por quê? Se as pessoas são naturalmente diferentes, resultado da distinção produzida pelo pecado e a exacerbação das diferenças, se eu entendo isso, para atingir a todos do que eu preciso.
o máximo possível de estruturas distintas. Quanto mais pessoas diferentes eu tiver, mais pessoas diferentes eu consigo atingir, mais pessoas diferentes eu consigo atrair. Cada um com a sua perspectiva, com o seu talento, com o seu dom, com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias, consegue atrair pessoas que sejam similares, que sejam semelhantes. Então, ter diversas pessoas atuando no processo implica em você agregar diversos tipos de pessoas. Essa é a questão que paira no final da lição. Posto isso, a lição vai discorrer de início a fim sobre a perspectiva do que era o chamamento de Cristo para os discípulos e, consequentemente, para nós, do ide a todas as nações, tribo, língua e povo. Então, por onde começa essa história? Começa pela questão profética. E a lição abre exatamente o diálogo sobre isso. Os profetas, desde o tempo de Israel físico, de Israel povo, de Israel nação, já sinalizavam qual era a missão de Israel. Eles foram raça, povo, nação eleita, separada de Deus, sacerdócio real, sacerdócio santo, para uma missão. E isso já abre a lição pontuando qual foi o grande problema de Israel. Israel esqueceu da missão. Se desligou da missão. E quando você se desliga da missão, só sobra uma coisa para a qual você vai descarregar toda a sua atenção: você mesmo. Quando Deus deu missão ao povo, e quando Deus dá uma missão ao ser humano, a grande questão que paira na missão não é o sujeito ou os sujeitos que vão ser atingidos pela missão. É o sujeito comissionado. A missão é dada, em primeiro lugar, para a salvação do comissionado. Porque enquanto em missão, ele não tem tempo para focar a si mesmo. Ele não tem tempo para olhar para si e se preocupar com as coisas de si mesmo. Porque a missão o consome. E consome todo o tempo. Quando Israel se desliga da missão, ele passa a ter tempo para fazer o quê? Olhar para si e se comparar com os outros. E você vai ver isso nitidamente na história de Israel, quando Israel, por exemplo, começa o seu desejo de ter um rei. Por que Israel passa a ter tempo para se preocupar em ter um rei? Porque perdeu o foco na missão. Porque se tivesse focado na missão, não dava tempo de pensar nisso. Não dava tempo de se comparar com as outras nações, porque ele estaria focado em salvar as outras nações. A partir do momento que a missão sai de cena, Israel volta-se para si mesmo e perde o foco. Perde o foco de Deus, que é o seu rei, e portanto vai à idolatria. Perde o foco da missão, e portanto perde o foco dos seus semelhantes, do seu próximo, e aí passa a se preocupar mais consigo mesmo do que com o próximo. Perde a perspectiva. Essa perda de perspectiva leva Israel para o abandono completo da sua missão. Então, quando a gente olha a primeira parte, que é exatamente esse desenho que está nos textos escolhidos, Isaías, Miqueias e Jonas, as três experiências relatadas na lição, o foco é exatamente esse. Enquanto você tem um Jonas desfocado da missão, percebe? Vai a Nínive, salva Nínive. Qual era o foco de Jonas? Destrói Nínive. Destrói todo aquele povo que tem maltratado o povo de Deus e os seus profetas. Qual é o foco de Deus? Salva aquele povo. O desfoque da missão gera uma compreensão errada de si mesmo e da nação judaica. E por causa disso, da nação hebreia. E por causa disso, Jonas perde o foco. É o contrário de Isaías. Qual é o foco de Isaías? Salvação do mundo. E ele se consome na missão. Se consome em todos os elementos possíveis. Física, emocional e espiritualmente se consome na missão. É um outro foco. É uma outra abordagem, tanto Isaías quanto Miqueias. Quando a gente vai olhando sob essa perspectiva, então vem uma questão que é a transposição desse tempo para a gente. Quando começa a missão de ir ao mundo? E por que começa a missão de ir ao mundo? Lembra quando começa a missão? A missão começa quando? De ir ao mundo. Quando? Não. Quando começa a missão de ir ao mundo? Quando Jesus comissionou. E quando Jesus comissionou? Final do ministério. Mateus 28, ascensão de Cristo. Ok?
período da ascensão de Cristo. Então, se a missão começa ali, eu tenho que identificar por que começou ali. Por que a missão não começou lá atrás? Qual era a ideia de Deus? A ideia de Deus era construir na terra um exemplo de que Deus está na terra e de que Deus tem o seu povo na terra. Por isso Deus elege um povo, Deus escolhe um povo, Deus separa um sujeito e forma um povo. Chama Abraão, sai de onde está e constrói uma nação a partir de Abraão. A ideia qual era? Que todos os povos fossem atraídos à condição daquela nação, por sua espiritualidade, por sua prosperidade, pela presença de Deus nela. Por que a missão se inverteu? Portanto, ide. Porque a nação se corrompeu. E, portanto, a nação não representa Deus como nação. Porém, há pessoas dentro da nação que representam Deus. E essas pessoas, isoladas da nação, representariam Deus no mundo. E aí o que Deus faz? Espalha. Saiam pelo mundo e demonstrem que Deus continua no mundo, mesmo não continuando na nação. Mesmo não tendo uma nação que o represente, tem pessoas que o representam. Nós somos um resultado desse processo. Ou seja, como remanescente, como povo final e último da mensagem de Deus ao mundo, somos chamados a sair e representar Deus no mundo. Mas continuamos sendo Laodiceia. E, portanto, representamos Deus no mundo como indivíduos e não ainda como povo. Porque há joio e trigo juntos. Independente de eu dizer, a verdade está com o remanescente, ela está com o remanescente enquanto depositário fiel dessa verdade, mas não está com o remanescente enquanto praticante fiel desta verdade. Porque joio e trigo caminham juntos. E, portanto, a nossa missão continua a mesma. Portanto, ide. Quem vai? Só quem tem consciência do chamado. E, portanto, está se desligando de Laodiceia enquanto prática, não enquanto movimento, enquanto prática, porque não é pactuante da mornidão de Laodiceia. E, portanto, vai ao mundo e representa Deus no mundo. Até quando? Até quando esse processo se encerre enquanto Laodiceia e haja a sacudidura e apareça o povo de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo, como o povo do alto clamor. E então deixa de ser Laodiceia para ser agora o modelo final de pregação de Deus ao mundo. E o cumprimento último do ID com o derramamento do Espírito Santo. Portanto, até que isso aconteça, a nossa responsabilidade é a mesma dada lá no início. Vão ao mundo e representem Deus no mundo. Bom, de que jeito eu vou representar Deus no mundo? Todas as lições que estudamos antes pontuaram aspectos disso. E a lição dessa semana traz mais um desses aspectos. Enquanto nas lições anteriores estudamos os públicos diferentes em relação a ricos, pobres, necessitados, etc., todos os desenhos possíveis dessa missão, a lição de hoje traz um problema na missão, que é o problema da presunção. E da presunção não pessoal, mas da presunção do outro. É de eu presumir o outro com um foco diferenciado. Classificar o outro. E isolar o outro da bênção. Cometer o mesmo erro de Israel, de se achar o tal, de se bastar como tal. Essa visão que aparece na lição dessa semana é um chamado de atenção para: será que não estamos batendo no peito como Israel moderno, dizendo: eu tenho a verdade, eu estou salvo, eu sou santo, mesmo que não seja? E confiar-se nessa situação de estar no remanescente, mesmo sem sê-lo. Então, esse é o desenho da lição. Por isso ela abre, logo depois que fala da mensagem profeta, com um texto curtinho, né? Ai de ti, Corazim, Betsaida, se nas cidades pagãs de Tiro, Sidom, Sodoma, e olha o detalhe até onde vai a comparação, fossem feitos os mesmos milagres que foram feitos dentro de ti, esses povos teriam se convertido. Óbvio que isso é retórico. Okay? Eles tiveram o mesmo acesso à verdade e as mesmas possibilidades de conversão e não se converteram.
Essa é uma frase retórica para dizer o quê? Vocês tiveram muito mais oportunidades visíveis do que qualquer desses povos tiveram. E continuam rejeitando. Por que esse texto aparece com tal ênfase? Se você olhar onde está relatado, Mateus, Lucas e João, qual é a questão? Eles estão diante de quem? Quem é que está relatando essas coisas e fazendo esse chamamento ao povo, essa provocação ao povo? O próprio Cristo. Portanto, eles estão diante de Deus. Ou seja, nem com Deus em pessoa esse povo se arrepende. Não tem mais para onde ir. Acima de Deus não tem mais ninguém. Não há mais quem enviar. O último a ser enviado é Deus. Se Deus não foi aceito, não há mais quem mandar. Portanto, ai de ti, Corazim, Betsaida. Porque se nem com Deus vocês creem, vão crer com quem? Vieram os profetas, mataram. Vieram todos aqueles que trouxeram mensagens, ignoraram. Sobrou só Deus. E Deus veio, em pessoa. E está sendo negado. Então o desenho é esse, do chamado de atenção. De novo, traz isso para o contexto atual. Qual é o nosso contexto? Se você olhar todo o desenho profético, não há mais nada aqui se cumprir, sob o ponto de vista das profecias temporais. Só há as profecias de circunstância que estão ligadas ao cumprimento da história final da vinda de Cristo. Portanto, não há mais nada para olhar, não há mais nada para buscar, não há nenhuma pesquisa nova a ser feita. A verdade está aí, completa, estampada, disponível. Se nessa verdade não houver crença, não há outra verdade nova a que se pautar o Evangelho. Da mesma forma que lá atrás Jesus faz o apelo àqueles que estavam diante dele como nação judaica, esse mesmo apelo chega aos nossos dias. Por quê? A verdade está disponível, completa. A única questão é, vai ter alguém que creia, vai ter alguém que pratique. Portanto, ai de ti é a mensagem de provocação. Essa é a mesma referência que aparece em Apocalipse 3, quando fala da mornidão de Laodiceia, quando descreve em Apocalipse 3:20 Jesus batendo a porta, solicitando a abertura para que você ceie com ele e ele com você. E ao mesmo tempo a advertência, se isso não for feito, na mornidão a única coisa possível é o que acontece quando se bebe água morna, põe tudo para fora. E o nojo ali manifesto não é um nojo do desprezo de Deus, mas um clamor de misericórdia de Deus para que Laodiceia acorde da sua sonolência, da sua letargia, da sua mornidão. Outrora fosse frio ou fosse quente, porque se é frio, ainda tem chance, o alto clamor. Se és quente, já está na missão, mas se é morno, acha que está salvo e está morto. E aí não tem chance, não tem saída. Professor, no tempo do judaísmo, antes de Jesus, só tinha a religião judaica mesmo. Depois, e aí a religião dos ídolos, quer dizer, Sim, era o uns paganismo. adoravam a Deus, outros adoravam os ídolos, só isso. Ou era pagão ou era judeu. Jesus aí, ele dividiu a coisa, né? Que é como diz, agora vocês me representaram, pregam os gentios, né? Vai pregar, os gentios vão pregar. Então, aí surgiu dentro do cristianismo, hoje o que se chama 40 mil religiões. Não se aproveita nada dessas 40 mil sem ser adventista. Dentro da pregação. Defina nada. Defina a palavra nada que eu consigo responder. Não, nada que eu falo assim. Não de salvação. Entendi, eu estava só salvação. pensando. Mas no termo assim. Poxa, 40 mil religião pregando uma coisa diferente, tudo pregando em nome de Cristo. 40 mil religiões pregando o quê? Em nome de Cristo. Né? Não, esquece em nome de quem? 40 mil religiões pregando o quê? Em primeiro lugar, o quê? A cruz. A cruz. Salvação em Cristo. Então, quando o nada for definido por esse parâmetro, sim, se aproveita muito. Por quê? O cristianismo entrou em diversos lugares, não pela missão adventista, mas pela missão de pregação de abnegados, inclusive não só protestantes dos 40 mil, mas inclusive os católicos, missionários por todo o mundo, pregando Cristo a quem não conhece Cristo. Okay? Esse é o primeiro parâmetro.
Então, se a gente lembrar a salvação, fica fácil de enxergar isso. Ontem perguntaram isso lá na classe, nada a ver. Há 4 parâmetros de salvação na Bíblia, bem distintos na Bíblia. Primeiro parâmetro de salvação, crer em Deus. Segundo parâmetro de salvação, crer em Cristo. Terceiro parâmetro de salvação, ser batizado. Quarto parâmetro de salvação, praticar toda a verdade. Qualquer dos 4 parâmetros salva. Desde que aconteça o quê? Eu não tenha tido acesso a qualquer um dos próximos parâmetros. Eu tive acesso a Deus, mas não tive acesso a Cristo, quem me julga? Deus. Eu tive acesso a Cristo, mas não tive acesso ao batismo, quem me julga? Deus. Eu tive acesso ao batismo, mas não tive acesso à prática de toda a verdade, quem me julga? Se eu tive acesso a qualquer dos próximos níveis e neguei, estou perdido. Qual é o problema de Laodiceia? É que Laodiceia teve acesso aos 4 e insiste em não praticar nenhum dos 4. Esse é o nó de Laodiceia. Qual era o problema do povo de Israel? Mesmo. Guardadas as proporções da verdade disponível na época, toda a verdade disponível na época, Israel teve acesso a ela. E fez o quê? Negligenciou. Negou. Mas batia no peito dizendo o quê? Nós somos o povo de Deus e temos a verdade. Esse é o mesmo risco da igreja atual. Por isso o texto começa: rico sou, de nada tenho falta. Ora, se nada aproveitasse das demais pregações, a Bíblia não pontuaria que se nós não clamarmos, quem vai clamar? As pedras. Quem são as pedras? Estão espalhadas, uns 40 mil, por aí. Okay? O grande problema nosso é entender que o ser remanescente não garante salvação, mas o ser pessoa entregue a Deus como remanescente fiel implica salvação. O ser parte do povo remanescente enquanto presença não implica salvação. Não resolve a conta. O que resolve a conta é a entrega, para que eu seja remanescente fiel, remanescente de fato. E como Deus não vai suscitar outro povo remanescente, ou é esse ou é nenhum. É o último povo, é o último tempo. E, portanto, os chamamentos feitos aqui são mais graves do que eram na época de Israel. Porque para Israel ainda tinha uma alternativa. Se você abrir João capítulo 1, versos 10 em diante, você vai encontrar lá: deu o poder de que todo aquele que creia no seu nome seja chamado ou considerado filho de Deus, herdeiro do reino. Portanto, para Israel tinha chance. Poderiam se tornar cristãos. Se você olhar Romanos 11, essa chance ainda era revertida como sendo Deus considerando aquele povo como seu povo. Porque se considerou os enxertados como salvos, que dirá enxergará aqueles a quem ele elegeu. Romanos capítulo 11. Portanto, Deus ainda tinha amor por Israel. Mas Israel teria que passar por um processo de conversão e crer no Messias, prometido de Deus. Agora e nós? Último tempo, último povo, última fase da história. Ou é agora, ou não é mais. Não tem outra alternativa. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, os chamamentos se tornam muito mais graves. E aí, a próxima parte da lição, depois da provocação do Ai, Corazim, Ai, Betsaida, é o exemplo dos gregos, que está listado lá na lição com uma proposta. Os gregos sobem para a Páscoa acompanhando os judeus. E vão bater na porta daqueles que tinham acesso a Jesus pedindo o quê? Queremos ver Jesus. Isso me chama a atenção por 2 fenômenos. Primeiro, o fenômeno da própria estrutura. Gregos buscando Cristo. Um Cristo que está entre judeus, para salvar judeus, e os judeus não enxergam, mas os gregos vêm. Não só vêm, mas vêm. Não só veem, mas vêm. O que acontece ali? Isso é a demonstração clara de que a salvação está aberta a todos. E aí Jesus leva eles para o pátio e faz o quê? Comissiona esses que estão ali. E não só eles, mas os seus discípulos juntos. Comissiona os 2 grupos. A fazer o quê? Eu quero que vocês me sirvam. João 4, 12, 25. Eu quero que vocês me sirvam. 12, 21 e 25. Mas me sirvam de que jeito?
de forma completa. Como é que é servir a Deus de forma completa? A lição propõe, tem um preço. Qual é o preço? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa de vida. Então, o desenho proposto para aqueles gregos que falaram, queremos ver Jesus, não foi um desenho qualquer. Jesus foi transparente ao extremo e disse, querem me seguir, querem me servir? Ótimo, eu também quero que vocês me sirvam. Mas me servir tem um preço. E esse preço pode ser ir até a morte. Quem aceitou a missão? Os discípulos ou os gregos? Os gregos. Porque os discípulos ainda não tinham compreendido. Ainda estavam disputando entre si para ver quem ia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Enquanto os gregos voltaram redimidos, prontos para a missão. Esse passa a ser o desenho da igreja da época. E isso só vai cristalizando a questão de quem de fato pode ser atendido por Deus. É só quem reconhece a sua necessidade de Deus. Quem acha que não precisa dele, Deus não tem nada para fazer. Vai salvar como? Se o sujeito nem sabe ou nem quer saber de salvação. E de novo a advertência se torna mais grave no nosso tempo, porque dentro do contexto em que a gente vive, todo esse desenho histórico já está formado. Portanto, a única coisa que sobra para a gente é dizer sim ou não a essa proposta. Em dizendo sim, qual é o nosso público-alvo? Toda nação, tribo, língua, povo. O que isso quer dizer? Que não fica ninguém de fora. Se não fica ninguém de fora, eu devo pregar a gregos, a troianos e a judeus. Ou seja, eu devo pregar aos de dentro, mas tem que pregar aos de dentro? Sim, se eu tenho joio e trigo misturado e eu não sei quem é joio e quem é trigo, a quem eu tenho que pregar? Aos de dentro. Mas eu tenho que pregar a quem também? Aos de fora. E é exatamente porque eu tenho joio e trigo misturado é que eu sou capaz de olhar para os de fora com um olhar de piedade e de misericórdia. Porque se na casa de Deus há joio e trigo, lá fora, que eu presumo haja só joio, também há o quê? Joio e trigo. E eu não sei quem é. Como eu não sei quem é, eu prego a todos. De que jeito? É a proposta próxima da lição. Derrubando barreiras. O que é derrubar barreiras? Em primeiro lugar, o próprio preconceito religioso. De eu tenho a verdade e você não tem. Eu não tenho a verdade e você não tem. Deus me concedeu a verdade para que eu levasse a você. A verdade não é minha, é dele. Não sou eu quem detenho a verdade. É Deus quem detém a verdade. Eu sou só o emissário. Eu sou só o missionário. Eu sou só o comissionado de te levar à verdade ou de te advertir de onde a verdade está. E a verdade está em que lugar? Na palavra. Agora, que autoridade eu tenho para adverti-lo de que a verdade está na palavra? Eu a conheço e eu a pratico. Eu vivo essa verdade. Ela está na minha essência. Então eu tenho autoridade para chegar para você e dizer, a verdade existe, ela está como disponibilidade e ela precisa ser seguida. A autoridade que eu tenho é a autoridade de quem conheceu Cristo, se impactou por sua palavra e foi transformado por ela e a vive. E eu estou convidando você a viver, por quê? Porque esse Deus não quer viver sem você. O céu não é o mesmo sem a sua presença. Esse é o desenho de derrubar barreiras. E, portanto, não tem nada a ver com processos acusatórios de quem tem ou não quem tem a verdade. O processo é outro. O processo é, o céu não é o mesmo sem você. A discussão aqui não é de quem está mais certinho ou menos certinho, de quem está certo ou quem está errado, no sentido do âmbito humano, mas é de quem está certo ou errado no sentido da resposta ao chamado de Deus. Deus nos chamou para uma coisa e o mundo desvirtuou aquilo a que Deus chamou. E a minha obrigação, uma vez que Deus me comissionou, é de mostrar para você que o mundo desvirtuou mesmo. E, portanto, há uma necessidade de um retorno às bases, de um retorno à palavra de Deus. E esta salva, essa transforma, essa muda a vida. Feito isso, ou seja, convivendo com as pessoas dessa forma, então a gente terá entendido o sentido
da comissão evangélica, o sentido do chamamento de Deus para a missão. E nisso, há alguns textos interessantes para a gente rememorar da semana. Eu vou só pontuá-los rapidamente para a gente encerrar a discussão da lição. Primeiro texto, está no comentário da lição do Derrubando as Barreiras, diz assim: acaso não vemos a mesma perversão na igreja cristã de hoje? Ao que está se referindo esse texto? A construção de barreiras, em todos os níveis. Barreiras entre nós e o mundo. E aí a resposta do texto é: aqueles que amam a Deus com sincero coração devem desejar mais enternecidamente a verdade como é em Jesus, devendo pesquisar as Escrituras com coração humilde, desejando intensamente saber o que é verdade, pois Cristo orou para que seus discípulos fossem santificados pela verdade. Portanto, o que esse texto está advertindo à igreja? Esse é um texto de Ellen White, está nos Testemunhos, e é curioso porque ele está publicado na Review and Herald de 1888. Que evento? Portas do Concílio de Minneapolis. A grande reversão do conceito de justificação pela fé e a ampliação do movimento adventista enquanto foco. É exatamente nesse momento em que Ellen White olha para a igreja e percebe o quê? A igreja faz acepção de pessoas. Mais do que isso, ela faz acepção de pessoas porque está perdendo o foco da pesquisa daquilo que é a base da igreja, a verdade das Escrituras. Qual é o apelo? Passem a pesquisar as Escrituras com coração humilde e aberto para aprender, e qual será o resultado? Vai amar as pessoas outra vez. Esse é o desenho. O texto ainda continua dizendo assim: tendo o entendimento obscurecido pelo preconceito egoísta, os judeus não podiam harmonizar o estranho poder e a autoridade das convincentes palavras de Cristo com a sua vida e aparência humildes. Portanto, o que fez com que os judeus perdessem o foco na verdade? A presunção de que o Cristo nasceria como um rei. E ele vem como um sujeito humilde, e eles perdem o foco na verdade por olharem só para a humildade de Cristo, na presunção que tinham de riqueza. Não conhecia a Escritura. É o mesmo erro de Laodiceia, exatamente, não conheciam as Escrituras. Se tivessem lido as profecias, veriam que elas tinham duplo cumprimento. Poderia ter vindo Jesus como rei ou como humilde. Para vir como rei, quem tinha que ter cumprido a missão? Israel. E ele viria como rei de Israel. Como Israel abandonou a missão, ele vem de que jeito? Homem de dores, Messias sofredor, para morrer por Israel no meio de uma nação pagã. Esse é o desenho. No fim dos tempos, se eu perco o foco, eu corro o risco de cometer os mesmos equívocos. O texto termina dizendo assim: não apreciavam o fato de que a verdadeira grandeza não se esforça para se exibir. O início da igreja de Laodiceia: rico sou, de nada tenho. Os últimos textos que eu queria usar como comentário estão na lição de quinta-feira. O primeiro deles assim, está no corpo da lição: quem se oferecerá como canal da graça divina? A mensagem precisa ser pregada a todas as nações, está profetizada assim: quem é que vai se oferecer para ser o canal da bênção divina? Quem se unirá a Cristo para derrubar as barreiras raciais, étnicas, linguagem que impedem o progresso do Evangelho? Quem vai esvaziar suas carteiras e bolsas? Quem sacrificará o conforto terreno e as associações familiares a fim de fazer avançar a causa de Deus? Essas são perguntas que devemos fazer a nós mesmos. O que estamos fazendo para alcançar outras pessoas, independentemente de sua origem? E aí vem um pensamento de Ellen White, do livro Testemunhos, volume 6. Nosso êxito missionário tem sido plenamente proporcional ao nosso esforço abnegado e espírito de sacrifício. Entendem o que esse texto está dizendo? Ou seja, a igreja não está expandindo. Isso é proporcional ao quê? Ao nosso esforço abnegado e ao espírito de sacrifício. Ela vai crescer tanto quanto nosso esforço abnegado e nosso espírito de sacrifício. Essa é a razão. A gente brincava aí no fim de semana do carnaval, enquanto texto, né? Somos 18 milhões de adventistas no mundo. Para quantos bilhões de pessoas no mundo? Alguma coisa em torno de 7 bilhões. Faz a conta. Significa que tem um adventista para cada 388 pessoas no mundo. Pergunta: se fosse só pensar em
propagação do Evangelho. Dá para pregar para 388 pessoas, cada um? Bico. É bico. Eu tenho mais de 400 alunos. Como professor. Se olhar todas as salas onde eu dou aula. Quantos clientes você tem? 1.500. Ou seja, se cada um de nós se responsabilizar piamente por 388 e fizesse isso de forma estratégica e mapeada, mas com um esforço abnegado, dependendo de Deus, quanto tempo demorava para pregar para 388 pessoas? Um por dia no ano dá quanto tempo? 1 ano e um pedacinho. Se a gente focasse na missão. Ou seja, de hoje até o meio do ano que vem, o Evangelho estava pregado. Então, o nosso problema nunca foi a questão de pregação, até porque 12 pessoas, na realidade 11, depois mais um, e esse mais um deu conta do que os 11 fizeram e mais um pouco, resolveu o Evangelho no mundo. Só Paulo pregou para metade do mundo. Somado aos outros apóstolos, o mundo inteiro da época ouviu Jesus, exceto a China. Esse é o desenho. Então o problema não é esse. O problema é que não tem um povo abnegado, um povo disposto, um povo fiel, a quem Deus possa confiar o poder do Espírito. Porque se confiar poder ao infiel, o infiel destrói o ímpio. Se Deus desse poder do Espírito Santo a todo Israel, o que Israel fazia? Acabava com Roma e o resto do mundo. Quando teve um povo que se tornou que abnegadamente se dispôs à comissão evangélica de amar o próximo, o Espírito Santo se derramou. E aquelas poucas pessoas no cenáculo foram suficientes para abalar o mundo da época. Tanto é que o primeiro sermão de Pedro converteu 3.000 de uma vez só. No meio do templo. E ninguém se posicionou, entre aspas, de forma direta, impedindo o batismo daqueles 3.000. Então assim, o desenho é esse. Por isso o texto ele é enfático. Precisamos de um povo com esforço abnegado e com um espírito de sacrifício. Paulo. E eles ainda nem tinham poder na internet que a gente tem hoje. Não vou nem discutir as questões tecnológicas e estratégicas. Eu estou falando no mano a mano. No mano a mano, 1 para 1, 388 pessoas é bico. O problema é que eu não tenho 18 milhões de abnegados. Eu tenho 18 milhões de adventistas. Quanto desses 18 milhões é joio? E quanto é trigo? E quanto joio atrapalha o trigo na missão? Tudo isso está em discussão dentro do processo. Daí o chamamento de que nos arrependamos e assumamos quem somos, remanescente final. Diga. Só surgir aqui uma questão que é interessante, para a minha reflexão, provavelmente poderá ser que é toda essa música que nós apuramos pela reflexão, tudo é importante, mas essa questão que nós estamos apurando agora que iniciou como era o senso de missão. Senso de missão literal do Israel e o senso de missão espiritual do Israel. Então, com alguns países, também nós estamos na essência, não está uma verdade aqui, que nós queremos comprovar, não porque nós somos mais ficção, que nós estamos em alguns países, nós temos alguns países da Europa, né? E que essa verdade está sendo infinitamente, não sei se aqui também, mas a questão lá está sendo assim mais sabente, está sendo mais clara, entendeu? Quando as pessoas fazendo o seu senso de alma, que é a sua verdade, e aquelas que infelizmente têm o senso como missão, de instituição de igreja, né? Porque nós vemos, nós vamos perceber que o Evangelho, em alguns países, europeus principalmente, não está crescendo, pelo contrário, está diminuindo, enxugando. É o que essas pessoas que estão na liderança estão olhando para si mesmo, a verdadeiro foco da missão, e estão voltando para si próprios na disputa individual de posições e culturas, respeitando, ou vamos dizer, defendendo as suas culturas, não é? Não levando em conta esta comissão de civilizações e entender a todos. Portanto, como isto é uma verdade, está acontecendo nos nossos dias. E por que a gente olha o islamismo crescendo aceleradamente no mundo? Independente da falta da verdade plena bíblica ali presente, o senso de missão é presente. Portanto, se expande. De alguma maneira, a gente tem que acordar para isso e perceber que há uma grave necessidade no movimento remanescente, no movimento adventista, de se fazer o quê? Voltar às bases, voltar às origens.
voltar ao fenômeno da primeira igreja de Apocalipse, ao desenho da primeira igreja de Apocalipse, e à disposição de passar pelo desenho da segunda. Ou seja, voltar ao primeiro amor e à disposição de sacrifício da igreja de Esmirna. Porque é isso que terminará a obra. É isso que permitirá o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E aí sim Deus conclui a obra, porque essa obra não será natural, ela será sobrenatural no formato de Joel 2. Aí Jesus pode voltar, aí Jesus pode retornar. Diga, pastor, e a gente encerra. Lá no Desejar Transformações, dizem que se não houvesse aqueles que ficam sob tarde, haveria 100 pessoas trabalhando, onde hoje só há 10. Só 10. Então, quem é a culpa? Eu diria que é o próprio ministério que não permite que pessoas de capacidade, pessoas que querem trabalhar, trabalhem. Olha, eu posso dizer que isso acontece. Um dia eu cheguei na igreja, lá, o pessoal tudo quietinho. Eu falei, por que está vendo? Ah, o pastor aqui não quer que mexa nada enquanto eles não chegar. É a perda de foco. A perda de foco gera consequências. Agora eu vou dizer, a perda de foco não pode ser desculpa, tá? E aí vem um problema. A perda de foco não pode ser desculpa para o desvio do rebanho, porque o rebanho não é bando. O rebanho é uma ovelha, mais uma ovelha, mais uma ovelha, mais uma ovelha individualmente. O pastor equivocado não pode ser a desculpa para a ovelha ir para o buraco, porque a ovelha tem autonomia. Autonomia frente a Deus, no sentido da sua prática e da sua entrega pessoal. Isso atrapalha a missão. Nisso eu concordo com o que o pastor está falando, porque esse é o desenho que está no texto lá. Atrapalha a missão, mas não pode atrapalhar o quê? A minha salvação, a minha entrega e a minha missão pessoal. Então, mais do que um chamamento global, sistêmico ou estruturado, a minha grande preocupação, e aí eu falo como professor de escola sabatina, não como... Já vou lá. Mais do que essas coisas, o que me preocupa é, como indivíduos, de alguma maneira, nós estamos deixando passar aquilo que é a grande oportunidade que Deus nos concedeu de sermos seus representantes e testemunhas no mundo atual, como mensageiros últimos dessa verdade. Última pergunta, pastor, eu preciso encerrar, senão o povo não assiste o culto. Semigo, comigo, a obra será terminada, comigo ou sem migo. Ponto, é essa a questão. Ou seja, o migo é responsável. Entendeu? O migo é o responsável final pela obra. Isso tem que estar claro para a gente. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pela oportunidade que temos de ter sido comissionados para a propagação do Teu Evangelho e o chamamento na última fase da história para aqueles que dependem desse chamamento para saírem de Babilônia e integrarem o Teu povo. Te agradecemos porque, de alguma maneira, a mensagem do remanescente nos alcançou e podemos fazer parte do grupo que terminará a Tua obra. Mas, acima de tudo, reconhecemos a nossa necessidade completa da presença do Teu Santo Espírito nos níveis diferentes de atuação, que é o reconhecimento pelo pecado, a entrega completa do nosso coração ao Senhorio de Cristo e, principalmente, a disposição de sermos regidos e atuarmos com a presença e poder desse Santo Espírito na pregação da Tua Palavra e no testemunho da Tua obra. Dá, Senhor, que individualmente possamos ter a noção clara disso e nos aliarmos uns aos outros como um povo único de Deus na proclamação dessa última mensagem de advertência ao mundo. Dá, Senhor, que esse poder seja manifesto, se possível, ainda em nossa geração, para que possamos vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que pedimos, confiado nos méritos de Jesus e em nome de quem oramos. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou. Ao sofredor
céu.